Olá, amantes do denim! Hoje nosso Denim Casting, a gente vai conversar com uma jovem empreendedora que já nasceu dentro do mundo jeanswear. Resolveu investir em uma marca sustentável, a mais sustentável do segmento. A gente está aqui com a Mariana Totaro, responsável pela Equívoco Jeans. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, obrigada. Obrigada pela sua presença aqui e vamos falar um pouquinho da Equívoco. Então, a marca ela faz parte do grupo Lorsa Jeans, que já está há mais de 35 anos no mercado, né? É uma das maiores PLs de denim do país. Então, assim, você já nasceu dentro do mundo, né, jeanswear, e eu queria saber como é que surgiu a ideia de criar a Equívoco Jeans. E como é que tá hoje a marca? Fala um pouquinho pra gente. Então, assim, só te corrigindo, a Lorsa já tem mais de 40 anos no mercado. Desculpa, gente. Não, tudo bem. E a Equívoco surgiu muito de uma vontade minha de expressar tudo que eu aprendi na faculdade. Quando eu entrei na empresa, eu tinha só 18 anos, eu tinha muita coisa para aprender, e eu resolvi circular tanto pelo estilo, pelo comercial, e quando eu tava para me formar, eu cheguei pro meu pai e falei, putz, eu fiz uma faculdade tão incrível, eu tirei tanto conhecimento de lá, por que eu não posso aproveitar isso? E o meu pai foi super, assim, super me apoiou e super engajada nessa ideia, ele falou, vamos criar uma marca. Porque todo o know-how eu já tinha na empresa e a capacidade fabril também. Foi aí que surgiu a Equívoco. Qual é o propósito da Equívoco? Então, em meados de... Eu não tenho certeza da data, mas eu acho que foi 2000 e... Você lembra? 2017? Eu acho que foi em 2017, eu comecei a olhar mais para dentro de casa. Então, por exemplo, eu passava muito tempo na lavanderia, conversava com as pessoas. E eu comecei a entender que a empresa como um todo tinha muitos valores e tinham muitas propriedades de sustentabilidade, propriedades, assim, até de ESG, quando nem se falava sobre ESG. E a gente nunca divulgou isso. E eu falei, opa, isso tá estranho. Assim, como é que a gente faz tudo isso e não conta para ninguém? A gente não divulga. Por exemplo, já em 2017, a gente sempre foi filiado à BVTEX, e com isso a gente tem que tratar a água, a gente tem todos os funcionários, toda a cadeia regularizada. E além disso, por exemplo, a empresa sempre pagou faculdade para funcionário, a gente tem todo um cuidado, o saquinho da empresa é biodegradável. Então isso é muito legal. E eu falei, caramba, como é que ninguém sabe disso? Como é que ninguém explora isso? Foi aí que eu comecei a abraçar essas causas e comecei a entender que até na matéria-prima e nos próprios insumos, assim, os aviamentos do jeans, eles também tinham a possibilidade de ir para esse mesmo viés. E foi aí que nasceu essa curiosidade, né, de buscar esse mundo mais ecológico e com menos impacto no meio ambiente. Como é que você define a Equívoco Jeans? Hoje, assim, Qual o Equívoco... diferencial, né, da marca? Além da questão da sustentabilidade, que a gente fala muito sobre isso, ela nasceu muito com o propósito de vestir a todos, assim. Ela nasceu muito com essa ideia de ser uma marca ageless e com esse conceito de um pouco mais de informação de moda, mas de uma forma sofisticada. Então, assim, eu não tenho nada muito maluco, assim, eu não dou aquela pirada, mas a lavanderia tem muito DNA da marca. Tipo, eu trabalho muito em modelagem, eu me preocupo muito com a caixa do produto. É uma moda temporal. Com certeza. Mas você investe também em lavanderia. Bastante. Tá, e em questão de sustentabilidade, fala um pouquinho como é que você trabalha. A empresa é verticalizada, né? Então, tudo é feito lá por vocês, e aí é mais fácil de vocês controlarem essa parte. Então, o que você tem de diferente nesse caminho aí da questão da sustentabilidade? Eu diria que hoje, assim, a questão da água hoje nem é um diferencial, porque é quase uma obrigação para quem trabalha com jeans. Mas eu acredito que muito do nosso diferencial é esse DNA até nos insumos. Então, por exemplo, assim, o meu zíper é ecológico, o meu botão também, o meu saquinho é biodegradável, eu vou contando toda uma história amarrada na minha peça de jeans. E em lavanderia?
Então, Beneficiamento, laser. a gente tem tudo, assim, hoje a Lorsa quem gosta de jeans, assim, lá é um paraíso. A gente tem desde máquina de ozônio, máquina de laser, a gente é super parceiro, por exemplo, da Genologia. Tava até comentando que eles vão até lá hoje. Que legal, aí eles dão consultoria. Isso é muito bacana, porque assim, a gente tem uma grande proximidade com eles. E a gente tem tudo isso ao nosso favor. Então, por exemplo, a gente tem laser, a gente trata a água, a gente tem a máquina de ozônio, que também é deles. Produto químico, como é que vocês trabalham? Então, isso é outra coisa. A gente tá no protocolo ZDHC. Eu, se não me engano, acho que fomos a primeira lavanderia, assim, a entrar nesse protocolo, que é basicamente certificar que todos os nossos químicos, eles estão dentro desse protocolo, certificado pelo Greenpeace. Assim, não vou falar que eles não são agressivos, porque são, né? Porque é assim que o jeans é beneficiado, mas eles têm uma tolerância mundial que é aceita. Não sei se deu pra entender. Não, sim. É o mínimo de produto químico utilizado na lavagem. É isso? Processo menos água. Com menos água. Outra coisa que a gente faz, por exemplo, como PL, a gente é muito parceiro da C&A. E, por exemplo, quando eles fazem essas ações de menos água, a Lorsa é sempre um lugar que eles procuram por toda a estrutura. Ah, que legal. E eles estão com uma campanha, né? Não, é muito bacana. A C&A é super engajada. E até por conta de ser um fornecedor da C&A, que a gente corre muito atrás disso. Buscando. E a Equívoco se beneficia também de todo esse processo. Onde que fica a empresa mesmo, a fábrica? Fica lá em Avaré. Em Avaré. Legal. Pra quem não conhece, interior de São Paulo. Legal. E me fala um pouquinho mais dessa questão da sustentabilidade, os aviamentos, você falou. O seu consumidor, a sua consumidora, ela percebe esse valor agregado? Porque não é todo mundo que produz um disco com um aviamento sustentável, né? Um zíper, um botão. Ela percebe? Isso é um custo a mais para a marca? Como é que é a visão dessa consumidora? Isso é um custo a mais, assim, não tem o que falar. Mas muito por causa de planejamento e pela estrutura da empresa, a gente acaba conseguindo algumas negociações melhores. Porém, eu vou te falar que quando a gente começou, as minhas clientes olhavam, falavam assim, mas não precisa disso, principalmente no atacado. Sim. Não tem necessidade. Nossa, podia ser qualquer botão. Mas hoje elas já vendem isso como valor agregado. Isso é muito bonitinho. Assim, me enche de orgulho quando a gente posta um textinho e a cliente vai lá e reposta o texto. Ou fala dessa história da calça, ou fala do próprio tecido. Tanto é que todos os tags que eu recebo, tanto de tecelagem quanto de aviamento, eu coloco na peça. É importante comunicar isso, né, para o consumidor final. Com certeza. Que cada vez está mais, né, atento a tudo isso, e né? tá começando a enxergar isso realmente como valor agregado, né? Coisa que há, por exemplo, 5, 6 anos atrás, eles não olhavam tanto. E em relação a tecido, quais são os tecidos que você utiliza? Hoje a gente tem 2 grandes parceiros, assim, que são super engajados nessa causa, que é a Santista e a Vicunha. Eu sou apaixonada pelos tecidos deles, assim... e eles têm muito do DNA que a própria empresa, assim, a própria Lorsa tem. Então, por exemplo, o tecido feito com fibra de... Assim, refibra, né? Sim. Ou até o próprio tingimentos mais naturais, a forma de engomar ser natural. Isso é muito legal. Eu particularmente, assim, e acho, eu até, quando a gente tem a oportunidade de falar com eles, eu falo, vocês falam um pouco disso, as pessoas têm que saber mais sobre isso. E de tecidos de garrafa PET também utiliza? A gente usa, mas são coisas mais pontuais, porque o cliente, ele ainda demora a assimilar quando ele não tem muita cara de jeans. Não sei se... Assim, sim, fica um aspecto mais rústico, né? Numa textura diferenciada, ele né? Ele ainda tem que ser vendido de outra forma. Tenho pequenas inserções, porque eu acho que tem que ter. Que ele tem que ir se acostumando com isso. Mas vou te falar que não é o carro-chefe. O que você vende mais em relação a tecido, assim?
Poxa, por exemplo... 100%, o algodão poliéster, poliéster eu não sei se você trabalha, mas o algodão elastano... Não, hoje em dia tem até poliéster reciclado. Ah, que legal! Isso é incrível. Poliéster reciclado de garrafa PET. Ah, ótimo, ótimo. Então, maravilhoso. Eu tenho uma calça que vende super bem, até um tecido da Santista, que é com poliéster reciclado. E 100% algodão também de tecido de refibra. Que eles pegam as sobras e refibrilam o tecido para transformar num tecido. E, incrivelmente, assim, 100% algodão ainda vende muito bem. Vende bastante, porque hoje o 100% ele tá muito maleável, tá muito gostoso de usar, né? Tá muito mais confortável do que antigamente, né? E as sobras de tecidos da sua empresa, da fábrica, do grupo, o que vocês fazem? Tem algum processo de reciclagem? Vocês doam para essas empresas que desfibram? Como é que vocês fazem? A gente vende ou a gente doa para a Brap, né? Se não me engano. Eles trabalham, a Brap, né, que você falou, trabalham esses retalhos, esses restos de tecidos. Hoje em dia, eu ainda tô fazendo até... Eu vendo nas lojas uns bonequinhos. Então, eu tenho o ursinho, o elefantinho. Então, você também utiliza... Eu utilizo pra gente. Pra vocês venderem na loja. Nada se perde no nosso meio. Até, por exemplo, assim, desde o aviamento que ele estragou, a gente leva pra reciclar. Ah, que legal. Isso tudo é reaproveitado. E utiliza também, assim, tecido de coleções antigas que, sei lá, não foi utilizado... ou alguma peça, vocês refazem, fazem alguma coisa de patchwork. Com certeza. A Isabela vai ouvir isso. A gente usa todo o estoque, assim. Às vezes pra fazer, por exemplo, tem 50 metros. Aí você fala, putz, é muito pouco, o que eu vou fazer isso? Às vezes a gente faz um cinto, um detalhezinho de bolso. A gente tem muito esse cuidado. Patchwork vocês não fazem? Alguma coisa de upcycle? Não, isso dá muito... A empresa como um todo é muito grande, então isso dá muito trabalho. Uma coisa mais artesanal, né? Mas se alguém quiser, eu tô super aberta aí. Também faz. Quando eu fui na sua loja conhecer a coleção de verão, eu vi que tem muitas cores maravilhosas, umas cores, assim, meio desbotadinhas, uns tons diferentes. Como é que vocês trabalham essa pesquisa de cores? Como é que estão essas cores agora pro verão? Me fala um pouquinho sobre isso. Pesquisa de cor é basicamente WGSN... E viagem de pesquisa. Eu, ultimamente, assim, eu ando vendendo muito esses tons pasteizinhos, esses tons mais terrosos. Eu acho que moda, assim, em geral, ela tá pedindo essa vibe mais tranquila. E as minhas clientes são bem... Elas aderem muito bem, por exemplo, esses tons mais suaves. Isso tá vendendo bastante. E tem algum tingimento natural? Tem, mas normalmente o que a gente faz? Esses tingimentos naturais, a gente acaba comprando o tecido já tingido naturalmente. Sim. E quais cores que vocês têm na loja agora, assim, que tá vendendo bastante? Nesses tonzinhos naturais, assim, meio ocrezinho, um caquizinho, até o próprio off-white. Isso vende muito. Isso é realmente um sucesso. E de modelagem, já que a gente tá falando de coleção, vamos falar de modelagem. Qual que é a modelagem mais vendida? E lavagem também, eu sei que é mais clean, né? Mas tem alguma peça assim com used, algum destroyer? Não, até tem. De modelagem, eu diria assim, se eu fosse fazer um top 3 da minha loja, com certeza essas saias mids longas, elas estão super aí, estão pra ficar em todos os jeitos. Tecidos, com abertura, com fenda, sem fenda, elas tá saindo vieram... bastante. Elas aderiram. A wide leg não morreu, pra quem achou que ela tinha morrido, não morreu, ela ainda vende muito bem. E outro sucesso, tava até comentando com umas amigas, a bermudinha jorts, que eu achei que ia ser super difícil, eu achei Porque é mais complicada, meio que engorda um pouquinho, né? Exato. A brasileira gosta daquela coisinha justa, né? De mostrar bumbum, mas sucesso. Em compensação, mas qual a faixa etária que compra mais? Assim, os mais jovens? Não, vou te falar, o nosso público hoje é uns 35 mais, assim, não é nem tanto lá, nem tá no meio. E vende super bem. Bastante. De lavanderia, eu vendo melhor, assim,
disparados, até porque é verão, né? Tons médios e claros. Então, aquele marmorizado com uma redução, ou se não, sei lá, um super stone com um pó e uma reduçãozinha clara. As minhas clientes realmente gostam muito. Ou aqueles tons, sabe? Aquele jeans com cara de vintage mesmo. Aquele sabe? bem Tipo, original, né? Isso vende muito. Eu não sei se é porque as minhas clientes gostam da caixa e aí elas querem a lavanderia básica. Mas elas gostam muito. Já trabalhos manuais tem que ser em produtos muito pontuais, pelo menos nas lojas de atacado. As minhas clientes, elas têm uma certa resistência. Há muita coisa, muita ornamentação. Então, vocês vão na contramão, né? Do pessoal lá do Brá. Com toda certeza. Porque lá tem muito brilho, muita renda, muito, né? Muito metalizado. É até engraçado. Porque, vocês por exemplo, vão na contramão. Você vai andando nas vitrines ali, você fala, meu Deus. É muita pedra, né? Muita... E aí, a sua consumidora é diferente, ela é mais clean. Não vou te falar que quando eu faço, vende. Tanto é que a gente teve uma calça prateada não muito tempo atrás. Agora não tem como fugir, né? Não. Metalizado. Vende, mas ela não vende tanto quanto as outras. Entendi. Eu devo admitir. O meu cliente ainda tem um pouco de resistência, ele compra um pouquinho menos. Mas eu acho que é natural, né? Por exemplo, você não vai usar uma calça prateada todo dia, mas a jeans básica você consegue usar tranquilamente. Isso que é importante, né? Também isso é uma questão do caminhar para a sustentabilidade, né? Você consumir menos, você usar mais aquela peça. Com certeza. Poder combinar aquela peça em vários looks, né? E qual que é a numeração que vocês vestem? Hoje, equívoco, a gente vai do 34 ao 44 ou 46, dependendo do modelo. Tá, e pensam em fazer... tamanhos maiores, para esse mercado que vem crescendo, né? O plus size. Eu admito, na Lorsa, porque a gente vende Lorsa também atacado, a gente costuma fazer tamanhos maiores. Às vezes eu faço até o 52. É e importante. Vou te falar, vende. É incrível. E me enche de orgulho quando essa mulher compra, ela volta super feliz, que serviu, que ficou ótimo. Porque é um público crescente, né? É importante investir também, né? Com certeza. Nesse segmento. E me fala uma coisa. Você falou da consumidora. A sua consumidora é mais... Tem mais jovem ou é só a partir de 35? A gente não pode focar, né? Eu tenho. Focar, assim, no nicho. Mas, assim, a média da faixa etária é essa. Mas eu tenho, por exemplo, assim, lojistas que compram de mim que elas têm a minha idade. Isso é muito legal. Porque, assim, às vezes eu tenho um lançamento, eu mando mensagem, falo, vai chegar tal coisa, fica de olho. São praticamente minhas amigas, né? É legal. E você percebe que essa consumidora, ela tá diferente? É uma consumidora, assim, com um olhar diferente? A mais jovem ou a mais... A consumidora da marca mesmo, a 35 mais. Ela tem um olhar diferente? Você falou que agora elas se preocupam com a sustentabilidade, mais com processo. Eu entendo que agora elas veem valor agregado na marca como um todo. Então, por exemplo, assim, quando a gente faz alguma campanha e fala dos botõezinhos, a gente teve também, não muito tempo atrás, a gente fez umas camisetas, umas camisas e uns shortinhos, e o botãozinho tinha alecrim, todo pra contar uma historinha amarrada. E aí você via elas repostando isso, assim, elas gostam de detalhes, assim, a minha cliente, pelo menos, se preocupa muito com isso. Então, eu vejo que elas se importam e às vezes elas até perguntam, tipo, essa não vai ter o pingentinho? Tal coisa. Elas realmente gostam desses pequenos mimos, assim, que a gente põe. E vocês têm 2 lojas de atacado? Equívoco são 2 lojas de atacado, uma no Bom Retiro e outra no Shopping Megapolo. Tá. E multimarcas pelo Brasil, quantas você Eu não tenho noção de quantas a gente tem, mas a gente tem cliente, assim, desde o Acre até, sei lá, Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que quase todos os estados, assim, a gente tem uma cliente. E qual região que vocês... Que a gente mais vende? Mais vende, assim. Região Sudeste. Sudeste. Ainda é imbatível, né? E vocês exportam? Pretendem exportar? A gente tem, no próprio atacado, a gente tem algumas clientes de fora. Acredite se quiser. Que legal. Que eu me lembro, assim, tem uma cliente em Miami, tem uma no Canadá, tem algumas, assim, pontuais.
Mas, assim, no momento, a gente procura, sei lá, de repente uma marca, alguém que esteja de fato interessado em vender equívoco. Uhum. E vocês também têm as lojas de varejo, né? Também. São quantas lojas? De varejo hoje são 3. 3 lojas. 2 como Lorsa, né? Uma aqui em São Paulo, na Moca, outra em Avaré, onde está a nossa fábrica. E a gente tem uma no Bom Retiro, que chama Auguri. Que lá é basicamente, assim, a nossa ponta de estoque. Então, legal. Coisa das outras marcas vai pra lá. Legal. E vamos falar, assim, da cadeia do denim. A gente tem visto vários movimentos para a união dessa cadeia, né? Como é que você vê? O que você acha que pode ser feito para essa união, né? Para fortalecer o setor? Eu tive a sorte de... Antes de abrir a Denim City, eu fui numa viagem, até as meninas do Guia Jeans Wear também estavam, e a gente viu esse movimento das tecelagens se juntando, e eu falava assim, meu Deus, isso é inédito, Isso, né? os concorrentes, né? Eu lembro que eu até a gente tava em Amsterdã e eu até cutuquei o fotógrafo. Eu falei assim, cara, você devia tirar uma foto disso. Ele olhou, por quê? Eu falei, porque esses caras são concorrentes. E o cara olhou pra mim e ele, sério? Sério? Eu sinto que eu falo por mim, confecção. As confecções estão começando a entender que elas têm que se unir também. Meu pai, ele é associado da BIT, ele é coordenador. E ele insiste muito nessa ideia de todo mundo se juntar e realmente estão começando esses movimentos. Porque, por exemplo, a gente tem algum problema ou alguma dificuldade, eu falo sempre pra ele, liga pro fulano, que é nosso concorrente. E eu acho que... Um ajuda o outro. Eu acho que, assim, a gente deveria ser mais unido e eu acredito muito nisso. Eu acredito que a união traz mais força. E traz mais força pra cadeia como um todo. Tanto é que, por exemplo... outro dia eu fui até almoçar com o pessoal lá do Megapolo. E aí eles levaram uns concorrentes mesmo. Eu sentei na mesa, ok, eles não faziam jeans, mas eu falei pra eles, a gente tem que se juntar. Porque se você tá vendendo melhor, vai trazer movimento pra mim. Com certeza. Todo mundo se ajuda. E os caras ficavam assim, eu não sei se eu sou jovem sonhadora, mas eu acredito muito nisso. E eu acho que faz muito sentido. E, por exemplo, a Denim City é a prova viva de que isso pode acontecer e pode dar certo, entendeu? Sim, com certeza. E qual o futuro do denim? Eu acredito muito nessas práticas de sustentabilidade. Eu acho que isso cada vez mais é mais interessante. Ontem a gente foi numa palestra e eu não lembro quem falou isso. Eu acho... Na Denim City? Falou que antigamente as pessoas não liam rótulo de alimento e hoje elas prestam muita atenção nisso. A Tamara da C&A. Ela vai ficar super feliz que eu lembrei dela. E isso fez muito sentido pra mim, assim. As pessoas não prestavam atenção. E eu acho que elas não prestavam atenção no que elas vestem. E hoje tudo faz mais sentido. Você vai comprar alguma camiseta, você fala, putz, esse algodão é reciclado, que bacana. Eu acho que as pessoas estão começando a prestar atenção no que elas vestem também. No que elas compram, né? E pra gente comunicar, você como uma confecção, colocando o quê? No tag, a informação? Com certeza, ou rede você social. Instruindo, né, a lojista lá na lojinha dela, como é que você pode comunicar? Porque, assim... É ainda um começo. Com certeza. Né? Muita gente ainda compra em fast fashions, assim, que não valorizam tanto essa questão. Então, como é que a gente pode ajudar esse consumidor final a ser mais consciente? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, a gente tem que valorizar a cadeia local. Isso é extremamente importante. Cada vez mais, eu tento abolir as marcas estrangeiras, assim, principalmente que elas não são feitas aqui. Então, assim, a gente tem que abraçar as marcas locais. Depois, eu acho que a gente tem que comunicar e, assim, exaustivamente. O pessoal do marketing, às vezes, me coloca pra fazer uns vídeos. Eu não gosto, assim. Eu fico, ai, meu Deus, que vergonha. Mas eu faço porque eu acho que é importante comunicar. Você mostrar também quem tá por trás da marca. Com certeza. A história, porque é uma história aí de mais de 40 anos, você falou. Então, assim, não é recente. E a gente tá começando até comunicar com outros parceiros. Então, por exemplo, assim, eu faço um vídeo com o pessoal da tecelagem, faço um vídeo com o pessoal do aviamento. Isso é legal.
legal. Também para conhecer toda a cadeia, né? Com certeza. E isso vai gerando peso pro produto, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que bater nessa tecla exaustivamente e não desistir. Eu acho que é um propósito, assim, praticamente de vida, assim como a gente hoje em dia se preocupa com o que a gente come, com, sei lá, o shampoo que a gente compra. Eu sou muito adepta desses produtos, assim, mais naturais. Tipo... Eu acho que a sua geração já, né, veio mais assim, e as próximas cada vez mais, né? Preocupados, né? E amarrar todo esse conceito. Por exemplo, assim, a gente vai fazer brinde. Então, a gente procura, sei lá, que nem as meninas estavam mostrando. Vamos dar escova de dente de bambu. A gente tem que amarrar todo o conceito, né? Isso é muito legal. Toda a história, né? E juntar mais gente. Por exemplo, no Megapolo, a gente fez uma ação com a IKK. Falando dos aviamentos deles que são ecológicos e tudo mais, isso super legal. E aí as meninas me perguntaram assim, mas você não tem medo do seu concorrente lá olhar? Eu falei, eu quero mais é que ele olhe, que ele copie isso. Sim, tem que ter essa união, né? Com certeza. E eu acredito muito que esse seja o futuro. Que é a união do setor, né? E para levar mais conhecimento ainda para o consumidor, para ele ficar mais antenado e comprar melhor, né? Com certeza. Que legal. Dentro da cadeia toda de moda, aqui no Brasil, a gente tem muitos impostos. Eu sei que é muito difícil empreender. E ainda tem a preocupação com o pessoal que vem de fora, né? E aí, como é que vocês lidam com isso? Né? Ainda a concorrência aqui... Pessoal de fora, alguns nem pagam os impostos. E aqui é tudo muito caro para empreender. Como é que vocês trabalham isso? Assim, para a gente diretamente, como marca de atacado, isso tem um pouco menos impacto. Mas para a empresa como fornecedora de grandes magazines, isso tem gerado muito burburinho. Eu vejo um movimento, assim, de, por exemplo, a BIT e os grandes magazines indo atrás de mais igualdade em questão da tributação, que faz todo sentido. Mas eu acho que, como eu havia dito antes, eu acho que essa valorização da cadeia local tem que ser mais ferrenha e mais incisiva, ainda mais nesses momentos. Para dizer para essa pessoa, poxa, você não só não tá pagando imposto, você não tá empregando a Dona Maria, que seria a costureira, ou o senhor João, que é o cara que embala, como isso tá viajando, sei lá, 24 horas, tá gastando gasolina, isso veio lá de longe. Isso assim, tem que ser martelado. Deveria ser mais caro e muitas vezes certeza. Não é, porque eles não se preocupam com todos os processos, né? E aí quem paga? A empresa responsável, que se preocupa desde lá da plantação do algodão, né? Até certeza. O consumidor final. Então, assim, vocês precisam o quê? De mais apoio do governo? Com certeza. Eu acho que, assim, a minha cadeia como um todo precisa fazer um pouco mais de barulho. Porque se não me engano, eu acho que é o segundo maior empregador do Brasil, a cadeia têxtil. Então, é muita gente envolvida, sabe? São muitos empregos. Eu tava até comentando com meu pai ontem, por exemplo, assim, uma loja de um grande magazine, são mais de 1.000 funcionários numa loja só. Isso é maluco, né? É muita gente. E quando a gente fala em 1.000 funcionários, muitas vezes são 1.000 famílias que dependem daquele emprego. Então, eu acredito muito que esse é um assunto que, assim, é muito delicado e ele não está sendo tratado da forma como se deve. Eu costumo dizer muito isso, que ser empresário no Brasil é muito um fator, assim, óbvio, o empresário ele tem seus privilégios e desvantagens, mas ele tem um fator social muito grande. Por exemplo, quando a gente tem uma funcionária lá, às vezes ela sustenta 3 filhos, ajuda os pais, assim, ela é a provedora da família. E isso é muito importante. E destruir esse sonho, essa cadeia, assim, para mim me entristece muito. E muita gente não valoriza, né? O funcionário, o colaborador, né? Aquele
aquela coisa do trabalho escravo. Não, Então, com certeza. Isso, por a isso gente que nem barateia, né? a gente aqui, assim, associados da Bit dirão, a BVTEX tá aí pra fiscalizar, e eu acho que cada vez mais eles deviam fiscalizar todo mundo. Todo mundo da cadeia devia ser fiscalizado. Porque, às vezes, eu lembrei agora, quando eu vou pro Brás, e às vezes eu passo, assim, na frente de alguma loja, eu vejo, assim, tipo, a calça jeans, R$ 20, R$ 15. Que absurdo. Como é que a empresa consegue fazer uma calça jeans para vender? Como? Onde está o custo com o empregado, né? Com o tecido, com a costura, com... Né? Onde está todo esse cuidado? A gente entra em N a tributação é muito alta. Eu até, assim, até certo ponto, até em alguns casos, a gente até tenta entender o lado dessa pessoa, né? Pô, a tributação é muito alta para um pequeno empreendedor. Mas a gente devia tomar alguma previdência. Assim, eu realmente acredito que a gente devia estar fazendo mais barulho, porque é muita gente envolvida nisso, pra gente ficar quieto. E como a gente pode fazer mais barulho? Eu sou totalmente pró, assim, assim, a gente se juntar e a mídia. Eu acho que, assim, tendo apoio de, por exemplo, os grandes magazines apoiando essa ideia. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso, mas é muita gente envolvida, assim, são muitas famílias, são muitos empregos. Isso, para mim, faz todo sentido, assim, valorizar a cadeia local e, de fato, valorizar essas pessoas e ir atrás dos direitos delas. Eu não consigo entender como ninguém tá fazendo isso, assim. Eu vi uma vez, eu não sei que empresa que foi, assim, quem trabalha feliz, bem, né, faz um produto melhor. Melhor, com toda certeza. Não é? Então, a gente tem que ver, né, a questão de toda a sustentabilidade, todo aqueles, né, relatórios que grandes empresas vêm divulgando, que até o consumidor final, às vezes, tem acesso a isso, e também é muito importante falar sobre isso, né? Que é uma concorrência desleal, né? É complicado. Um assunto polêmico. E eu queria falar um pouquinho sobre os desfiles internacionais, que a gente vem vindo, né? Vem crescendo o jeans, né? Vem crescendo dentro de grifes que antes nem pensavam em colocar um jeans na passarela, Chanel, Gucci. Me fala um pouquinho desse movimento, desse jeans, assim, como artigo de luxo, né? Sofisticado. E cada vez mais é um valor agregado. E o que eu tô falando não é aquele jeans sofisticado, é aquele jeans que tem o nome daquela grife, mas ele é minimalista, né? Porque hoje vem todo esse movimento desse minimalismo, né? Mas um minimalismo muito bem construído, né? Sofisticado. Isso, né? Não é um qualquer, né? É jeans. Eu acho que tanto... como é que eu vou dizer isso? Mas até as clientes, assim, as minhas clientes, pelo menos, vêm procurando, assim, esse jeans mais bem cortado, mais aquela... Até meio com uma vibe de alfaiataria, né? Coisa que a gente não via um tempo atrás. O jeans, ele te abraçava. Era básico antes, né? Hoje ele tem que ter um caimento diferente. E eu acho isso muito legal, porque ele te dá... Assim, eu sempre achei o jeans uma matéria extremamente democrática. Acho que todo mundo tem uma calça jeans no armário. E isso é incrível. E qualquer faixa etária, né? Desde bebezinhos... Com toda certeza. Todo mundo tem. Até... E eu acho que ele tá mostrando a versatilidade dele com essas marcas. Assim, que o jeans, ele não precisa ser só a roupa do dia a dia. Ele pode ser uma roupa arrumada para sair à noite, ou até ir numa festa. Eu acho que ele tá mostrando novas facetas, assim.
E também para o dia a dia, mas com aquela construção toda, né? Pensada, com aquele material, aquela costura, aquele aviamento diferenciado, mas sem ser, assim, muito ostentação, né? Over, né? Sem ser over. É exatamente o que a Equívoco faz, né? Uma modelagem excelente, um tecido, aviamento, sem um exagero. Um produto mais minimalista, né? Gosto muito dessa pegada. Sim. Acho que essas grandes marcas, assim, elas estão voltando com a força que o jeans tinha, né? Porque a gente tá vivendo um pouco essa era da alfaiataria, esse social, e isso vai super bem. Eu acho que a roupa de trabalho saiu um pouco do trabalho, e agora a gente tá resgatando o jeans para todos os outros universos. E pra gente é muito bom, assim, e eu particularmente, eu sempre gostei muito dessa ideia de, por exemplo, usar jeans com salto, acho super chique, assim, super moderno. O jeans traz um pouco essa jovialidade, né? Que eu acho que essas grandes marcas estão trazendo. Tipo, um jeans e uma camiseta branca você pode ir em qualquer lugar. Com certeza, né? Mudando o acessório, né? E já que a gente tá falando sobre tendências, mais uma pergunta. Vocês já estão fazendo inverno, né? Já devem estar com o inverno quase pronto aí para mais ou menos para soltar. O que vocês estão apostando pro próximo inverno? Então, a gente tá muito nessa vibe de peças mais estruturadas, assim, mais bem cortadas. Eu venho percebendo que a minha cliente, ela entende realmente o valor agregado, e isso é muito bom. Mas acreditem se quiser, eu tô voltando com tudo no jeans, assim, muito mais do que a sarja. Isso anda performando muito melhor pra gente. E eu acho que algumas coisas, assim, então, o cliente, ele tá se acostumando e ele tá abraçando. Por exemplo, esses tops mais alongados, essas jaquetinhas mais estruturadas mesmo. Eu acho que, por exemplo, a calça bag e a calça slouch vão voltar com tudo. Acredito fielmente nisso. Que bom, né? Tirar um pouquinho a skinny, assim, né? Skinny... eu não sei. Eu acho que é uma calça que ela vai vender pra sempre. Brasileira gosta de uma skinny, né? Adoro. Mas sempre vai estar lá no mix de produtos, com certeza, né? Não, ela tem que ter uma calça. Mas abrir espaço para essas outras modelagens. Que você vem falando. O cargo utilitário continua também. A gente acredita muito nisso, assim. Não uma forma tão utilitária, mas, assim, em bolsos maiores. E tecido, trabalhando mais o 100%? Eu ando acreditando muito no 100%. Apesar de esses tecidinhos com 1%, 2% de elastano estarem saindo super bem. Sim. Mas esses jeans um pouco mais leves andam performando melhor. Então, eu tô confiante de que eles serão o nosso carro-chefe. E de inverno. Cores? Cores pro inverno. Eu, honestamente, assim... Eu tenho a vantagem de ter a lavanderia. Então, assim, cor eu deixo pra pensar quando tá mais perto. Legal. Adorei conversar com você, obrigada. Mariana. Muito bom, pessoal. Então, a gente teve hoje a Mariana aqui da Equívoco. Uma conversa super gostosa. Espero vocês no próximo, tá bom? Tchau, tchau.